Oi pessoal, aqui é a Daniele do blog Cia do Leitor. Hoje eu vim dividir com vocês um pouquinho das minhas leituras de março. O primeiro livro que eu li foi o livro As Luzes de Setembro, do autor Carlos Ruiz Zafón, publicado aqui no Brasil pela editora Suma de Letras. Esse livro é o terceiro livro de uma trilogia, mas você consegue ler independentemente. São histórias, 3 histórias à parte, tá? Se você quiser ler só esse, você consegue ler sem problema. Ou se você quiser ler fora de ordem, você também consegue ler sem problema. Histórias distintas. Nesse livro aqui, a gente tem a história de uma mulher que perdeu o marido. Se passa na Londres, no ano de, se eu não me engano, 1937. Então ela acaba arrumando um emprego de governanta na casa de um homem muito rico, que é dono de uma fábrica de brinquedos. E chegando lá, ela é recebida muito bem, ele aceita muito bem os filhos dela, paga escola, tudo mais. Só que ele diz pra ela que tem uma parte da casa que eles não podem chegar de jeito nenhum. E também que a esposa dele, que tá muito doente há muitos anos, fica num dos quartos lá separado e ninguém pode ir lá falar com ela. A filha dessa mulher acaba conhecendo um rapaz da cidade que vai contar algumas coisas para ela e aos poucos eles vão descobrindo alguns segredos. A casa é bem sinistra assim, tem autômatos, brinquedos. É uma história um pouco aterrorizante. Quem conhece Zafón sabe que ele gosta de brincar um pouco com esse lance de sobrenatural, de dar um pouco de medo no leitor. É muito bacana a história, eu gostei muito. Eu adoro Carlos Ruiz Zafón. Se vocês tiverem oportunidade, leiam A Sombra do Vento e os outros livros dessa série, que também podem serem lidos fora de ordem. É um autor maravilhoso. Tem outro livro dele também chamado Marina, também recomendo muito. Essa trilogia da Névoa foram os primeiros livros que o autor escreveu. Então você sente, eu como sou fã dele, já li quase todos os livros, você sente a evolução na escrita dele. Esses aqui são livros mais infantis, não mais infantis, um pouco menos adulto, digamos assim, que os outros. Mesmo assim, são histórias maravilhosas de deixar arrepiando e você sente a evolução de cada livro conforme o passar do tempo. Você percebe como ele conseguiu ficar melhor ainda e se tornou esse autor maravilhoso que é um dos meus favoritos hoje em dia. Recomendo muito. Outro livro que eu li foi esse livro aqui, Vulgo Grace, da autora Margaret Atwood, publicado pela editora Rocco. Virou seriado na Netflix, como aliás Grace. Esse livro conta a história verídica, né, de uma mulher que foi acusada de assassinato, de ser cúmplice de um assassinato dos seus patrões. A autora pesquisou muito, se informou muito sobre o caso e escreveu aqui uma biografia romantizada. Se essa mulher realmente é culpada ou inocente, que pairou essa dúvida durante muito tempo, o julgamento. Muito legal, muito bacana a forma como que a Margaret Atwood escreveu. Para quem não sabe, ela também é a mesma autora do livro Conto da Aia, que também virou seriado, um livro maravilhoso, que é bem diferente desse, né? No Conto da Aia a gente tem meio que uma distopia, um mundo em caos, onde as mulheres são reprimidas e só servem para ter filhos e tudo mais. Nesse aqui a gente tem uma história verídica mesmo, baseado numa mulher que foi acusada de um assassinato. É muito bacana, eu tô gostando muito dessa autora, quero conhecer mais livros dela e em breve vou ver o seriado na Netflix também. Outro livro que eu li, que tá aqui na minha casa há muito tempo, só consegui pegar agora para ler, foi Cartas de Amor aos Mortos, da Ava Delária, publicado pela editora Seguinte. Esse livro a gente tem aqui uma protagonista que escreve cartas para pessoas famosas que já morreram, tipo Amy Winehouse, atores, cantores famosos que morreram. Então ela fala um pouquinho da dor dela, da irmã que ela perdeu, e ela vai escrevendo para esses atores em formato de carta e você vai acompanhando e vai entendendo um pouco dessa angústia que ela sente, da perda da irmã, ela se sente culpada. E é um livro assim bem delicado, eu gostei bastante de ter lido. Não foi um dos melhores livros que eu já li sobre esse tema, porque eu leio bastante livros assim, mas me tocou, gostei bastante, recomendo. Mas assim, quem não gosta de livros escritos em cartas provavelmente não vai gostar. Eu vi que muitas pessoas criticaram esse livro, eu peguei ele até com um pouco de receio, com expectativas bem baixas, mas me surpreendeu, não estava esperando tanto, não amei, mas gostei, é um bom livro, eu recomendo. O próximo livro que eu li foi Unidunité, do autor M.J. Arledge, publicado pela editora Record.
Eu amei esse livro, gente. É um thriller policial. Lembrou um pouco Jogos Mortais, que eu adoro, né? Aqui a gente tem um serial killer que pega as pessoas, geralmente ele pega em dupla, sequestra e coloca essas pessoas num lugar onde ninguém sabe onde eles estão, e eles só podem sair de lá se matarem um ao outro, né? O que sobreviver fica, no caso. E ele deixa uma arma, o sequestrador, né? Não se sabe se é homem ou se é mulher. Ele deixa uma arma e a pessoa só pode sair dali se tiver um morto. E aí vai desenrolando, a gente tem um detetive aqui que vai investigar tudo, e nisso mais casos iguais vão acontecendo. É uma história assim, eu conseguia me sentindo como se eu estivesse lá sendo sequestrada. A forma com que o autor descreve as coisas que eles vão sentindo, nossa, é assim, agonizante. Eu gostei muito porque eu me senti agoniada, eu gostei do final, não esperava. Eu vi que algumas pessoas falaram que acharam previsível, eu não achei previsível. Quando foi chegando mais pro final, eu até dei uma pequena deduzida, mas não foi 100% o desfecho. Eu gostei muito, recomendo bastante para quem gosta de thriller policial. Unidunité, tem que ter estômago para ler, tá, gente? Porque é complicado, duas pessoas ficarem lá até elas decidirem se vão se matar ou não, e o tempo vai passando, elas vão sentindo fome, vão definhando, é assim, muito tenso. Eu recomendo muito. Outro livro que eu li de parceria com a editora Arqueiro foi Operação Red Sparrow, escrito pelo autor Jason Matthews. Esse livro aqui é um livro de espionagem, teve filme no cinema com a nossa querida Jennifer Lawrence, que eu gosto muito. Infelizmente não consegui ainda ver o filme, mas em breve eu vou estar vendo assim que ele sair na televisão, na Netflix, alguma coisa assim. O autor, ele, se eu não me engano, ele fez parte do quadro da CIA durante muito tempo. Nossa personagem principal é a Dominica, interpretada pela Jennifer Lawrence. Ela perde o pai, ela passa por uns problemas difíceis, e o tio dela é um grandão lá na antiga KGB da Rússia, que hoje tem outra sigla que eu esqueci agora. Ele acaba usando a sobrinha para trabalhar para ele. Ela é muito bonita, muito sedutora, e ele acaba usando esse poder dela para ajudá-lo nas investigações, nas espionagens. Então ela acaba depois entrando para a escola de pardais. Essa escola, eu nem sabia que isso existia, gente. Na parte desse ramo aí do pessoal de investigação, de espionagem, né? Eles são treinados para seduzir, eles aprendem nessa escola de pardais como seduzir e tudo mais. Então ela para nessa escola e ela começa a trabalhar mesmo pro tio. E a missão dela é descobrir quem é o espião russo que está trabalhando em conjunto com os Estados Unidos, dando informações para eles. Muito bacana, eu gostei. A maioria das partes eu fiquei presa, embora tenha algumas partes que foram maçantes, porque como ele trabalhou muitos anos com a CIA, ele às vezes é um pouco descritivo demais, mas eu achei muito bacana. Só que quando chega no final, você fica, meu Deus, eu preciso de mais. E aí o livro acaba, você vê que está faltando história e as páginas vão acabando. Aí eu fui pesquisar e descobri que tem uma continuação, não sei se vai ser uma série, mas eu sei que já tem uma continuação publicada nos Estados Unidos, e eu acredito que a editora Arqueiro deva publicar aqui no Brasil em breve. Então eu gostaria muito de ler a continuação, ficou muito bom assim aquele final, e eu queria mais. Agora eu vou ter que ficar aguardando aí a publicação da próxima edição. Editora Arqueiro, por favor, publique a continuação, eu preciso saber o final dessa história. Então vamos lá. O próximo livro que eu li foi Persépolis, na verdade é uma HQ da Marjane Strapp, publicado pela Quadrinhos na CIA. Então, Persépolis é a história de uma menina iraniana, é baseada em fatos reais, todo mundo sabe. Essa autora aqui descreveu tudo que ela passou. Ela pegou o início lá da mudança do Irã, onde as crianças começaram a ter que usar véu para ir para a escola e tudo mudou. A protagonista tinha uma vida boa, tinha uma situação bacana, e de repente ela se vê numa mudança assim brusca de política, de religião e tudo mais. Aí você vai acompanhando desde a infância dela até ela ficar adulta, tudo que ela passou.
Eu confesso que eu esperava me emocionar mais com o livro. Eu gostei, mas não me emocionou tanto quanto eu tava esperando, tá? Eu vi muitas pessoas falando do livro e tal, mas não cheguei a chorar. Mas é uma história muito bacana, vale a pena ser lido por todos. Você conhece o Irã, não sei se todo mundo conhece a história, mas eu, assim, eu vejo por parte na televisão, não entendo muito do que acontece por lá. E deu pra dar uma entendida na situação deles, é muito triste o que acontece lá naquele país, gente. Recomendo, leiam. Outro livro que eu li foi A Forma da Água, do Guilherme Del Toro. Foi publicado pela editora Intrínseca. Teve filme agora também, eu também não consegui no cinema ver, tá difícil no cinema, gente, o tempo tá curto. Eu gostei bastante da história que a gente tem um ser que vive na água e o pessoal lá dos Estados Unidos ouviu falar nesse ser aqui no Brasil, na Amazônia, e vieram atrás para ver se conseguiam capturar esse ser e estudar o que seria ele, né? Então vieram para lá, falaram com os índios, subornaram e conseguiram finalmente capturar esse ser. Levaram lá para a base deles para estudar, tudo mais. E a gente tem as empregadas desse cara, né? Uma delas acabou se apaixonando por ele, vendo ele ali na água. Na verdade, ela nem podia chegar ali perto e ela acaba descobrindo que ele tá lá. E começa a conseguir se comunicar com ele e vai rolar uma história de amor bem bonita. Quero muito ver o filme. Ouvi falar muito bem do filme, tô muito mega curiosa. Assim que estiver passando na televisão, eu vou ver. O final é fantástico. Recomendo, leiam, gente. Guilherme Del Toro é sensacional. Eu amo esse autor, tanto como produtor de cinema, tanto como diretor, né? Produtor e escritor. Ele é maravilhoso, sensacional. Leiam. Agora eu terminei finalmente essa série maravilhosa publicada pela editora Valentina. Esse mês eu li Coração e Eternidade, da autora Gail Carriger. Gente, eu adoro essa série, adoro mesmo. Ela é composta por 5 livros, o nome da série é Protetorado da Sombrinha. Pra quem não sabe, aqui é uma Londres vitoriana, onde a gente tem uma mistura de lobisomens, vampiros, fantasmas, seres humanos, todo mundo convive em harmonia, entre aspas. E aí, no meio dessa confusão toda, a gente tem a protagonista, que é a Alexia, que ela conheceu e se apaixonou por um lobisomem, que é o lobisomem alfa. Eu vou começar a contar spoiler, tá, gente? Que eu já vou falar dos 2 últimos livros, então, assim, se vocês não leram, então dá uma pulada aí no vídeo, tá? São os últimos livros mesmo que eu tô falando. Então, eles casaram e tiveram uma filhinha. Deu uma confusão porque lobisomens não podem ter filhos, e em um dos livros, se eu não me engano, no final do segundo, ele desconfia que a Alexia pode ter traído ele e acabam se separando. No terceiro livro, no terceiro ou no quarto, eles voltam a se entender e o Lorde vai aceitar a filha como filha legítima dele. A nossa protagonista, Alexia, ela não tem alma preternatural. São poucos seres que existem nesse universo que não têm alma. Então eles estudam, não entendem direito e causa uma revolução esse filho deles. O que pode nascer de um lobisomem e uma preternatural? Os vampiros estão apavorados, querem matar a Alexia de qualquer jeito para que a criança não nasça. Eles têm um pouco de medo do que essa criança possa fazer, que possa vir a aprontar aí nesse mundo. E, gente, eu amei. Fechou muito bacana e eu queria muito uma continuação para falar mais da filha deles, né? Eu espero que a editora Valentina publique um spin-off, porque preciso, gente. Essa criança é sensacional. Então, recomendo, leiam essa série. Pessoal, muito obrigada pela atenção. Em abril eu volto de novo para contar as leituras de abril para vocês, tá? Beijo, fiquem com Deus. Espero que vocês gostem dos livros, que incentive vocês a ler algum deles.